Mateus capítulo 11, versículo 27. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Todas as heresias que surgiram nos primeiros séculos da Igreja, vamos colocar aí até o século VI ou VII, com a realização do último concílio ecumênico no Oriente, foram 7 concílios ecumênicos. Essas heresias surgem de quê? De má interpretação de textos da Escritura. E esse foi um deles. Já vimos em programas anteriores que Ario, o sacerdote que inventou, que propugnou uma doutrina chamada ariana, que, em síntese, nega a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer e revelar. Receber, conhecer e revelar. São verbos que na nossa convivência humana nós aplicamos sem nenhum problema. O problema é quando você coloca esses verbos na relação do pai com o filho. Será que são verbos ambíguos? Que deixam margem, que habilitam a gente a interpretar que Jesus Cristo não é Deus? Ou seja, ele recebeu algo que o pai tinha, mas recebeu enquanto criatura? Ou seja, o Pai é Deus, mas Jesus Cristo é criatura? Não. São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja dos séculos IV e V, na sua obra Fragmentos sobre o Evangelho segundo Mateus, diz o seguinte: quem vê o Filho, portador da imagem do Pai, vê o próprio Pai. Pois bem, isto deve entender-se a partir da perspectiva de Deus. Uma vez que dissera, todas as coisas me foram dadas, para que não parecesse que ele tinha uma natureza diferente e inferior à do Pai, acrescentou isto a fim de mostrar que sua própria natureza é inefável e incompreensível como a do Pai. Com efeito, somente a natureza divina da Trindade se conhece a si mesma. Só o Pai conhece o seu próprio Filho, que é fruto de sua mesma natureza. Somente o broto conhece aquele de quem procede. Só o Espírito Santo conhece as profundidades de Deus, isto é, os pensamentos do Pai e do Filho. Então, nesse sentido, veja, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. É um conhecer enquanto Deus. Seria até violentar o texto, dizer que o Pai conhece o Filho porque ele é Deus, mas o Filho conhece o Pai enquanto o Filho é criatura, e a medida do conhecimento criatural, isso é forçar o texto. Porque o texto diz, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou seja, não há nenhuma mudança do verbo, nem em grego, nem também a lógica da frase, ou seja, a frase tem 2 momentos, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E depois, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou seja, você inverteu apenas o sujeito e o objeto. O verbo é o mesmo, conclusão, o sentido da primeira frase é idêntico ao sentido da segunda frase. E depois, se Jesus Cristo fosse criatura, como é que uma criatura tem autorização para que outra criatura conheça o Pai? Só se pode autorizar alguém a conhecer Deus, o próprio Deus. Ora, se nós conhecemos o Pai com a autorização do Filho, é porque o Filho é Deus com o Pai, porque o Pai deu tudo para ele, inclusive a autorização de dar a conhecer o Pai a quem ele quiser.